seguinte, eu quero partir agora para Netflix. Tá. Porque eu vou falar também sobre como é a sua relação com as redes sociais. Mas para isso eu quero começar pelo Netflix. Você está fazendo uma série, sem filtro, né, na Netflix. E eu imagino que para uma atriz, ligar o Netflix de todo dia que a gente está lá, né? É um clássico, né? Às vezes a gente fica mais passando no catálogo do que assistindo. Mas, cara, tá lá, eu amo Netflix. Eu sou diretor de vídeo, meu sonho um dia é fazer documentário, tá? Esse é meu sonho. Eu fico imaginando um dia, e tá lá o meu documentário. O que é pra você, como atriz, ser protagonista de todos os episódios que tem ali, a série girar em torno do seu protagonismo, e você tá na Netflix? O que representa isso de fato pra você? Eita, que complicada essa pergunta. Né? Tem várias respostas, meu amigo. Porque deve ser muito emocionante. É muito emocionante, né? Tirando os medos e tal, mas eu digo, Sim. é muito emocionante, né? Não, é assim... É uma validação que eu nem esperava que eu fosse ter em qualquer momento da minha vida. Não é nem sobre ter agora ou depois. É que eu realmente não esperei que fosse acontecer. Porque quando a gente para pensar na Netflix, não é sobre uma emissora de TV de um país, é sobre um streaming que está presente em mais de 200 países. Então, literalmente, tem lá a minha personagem dublada em espanhol, em Maravilha. polonês, eu acho, em inglês. Então, tipo assim, é bem impactante, assim. E eu acho que também, ao mesmo tempo, é o resultado de muito trabalho, evidentemente, assim, porque para quem não é nepo baby no geral e para quem constrói uma trajetória muito pautada nos próprios esforços, assim, é muito gratificante você ter a oportunidade de fazer um teste como esse, assim, né? Porque eu não fui convidada para fazer a personagem, eu fiz teste, fiz várias etapas e tal. Então, a gente sabe que é uma trajetória muito difícil criar uma visibilidade a partir da internet, ser vista em algum momento por um produtor de elenco, por um diretor de elenco, que foi o Raoni Seixas. Que foi o Raoni Seixas. Raoni Seixas. Vamos falar de novo? Raoni Seixas. Eu falei isso para tu cortar e editar. Raoni Seixas. Tinha comigo. Minha dicção ficou com Deus. Então, ter a oportunidade de ser vista por alguém assim, sabe, desse mercado que é mais tradicional, digamos assim, é muito gratificante, entendeu? Tipo, eu não tenho nenhum tipo de vislumbre pelo fato de que eu tô lá na Netflix e aí as pessoas estão vendo a minha cara e, sabe, abrindo a plataforma e eu tô fazendo parte do cotidiano delas. Não é nem sobre isso, assim. É sobre, literalmente, eu ter a oportunidade de estar trabalhando assim. Total. É uma outra forma de trabalhar. É uma outra configuração mesmo de trabalho. Você está num set onde todas as funções são feitas de uma forma respeitosa. Então, você tem a figurinista fazendo o trabalho dela e focando naquele trabalho. Você tem diretores, você tem os captadores de imagem, de som, tipo, fazendo aquilo com o maior esmero, o maior trabalho, assim. Então, é muito incrível você ver todas as funções meio que sendo respeitadas e sendo desenvolvidas de uma forma mais complexa, assim. Porque você, quando está trabalhando na internet, você faz tudo, né? E pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas verem e te validarem de alguma forma e reconhecerem que aquilo dá trabalho. Porque você faz... Se você fizer um vídeo por dia, as pessoas vão dizer que está pouco. Exato. Eu não faço, né? Eu faço, tipo, um vídeo por semana e olhe lá, assim. Porque eu entendo a complexidade do meu trabalho também, eu tento me respeitar nesse sentido. Claro. Mas as pessoas cobram muito, assim, e tal. E é um trabalho em que não está tão evidente o quão complicado é de fazer. Justo. Quanto trabalho dá, inclusive psicológico. Então, para mim, eu acho que o melhor de tudo isso é eu ter a oportunidade de estar trabalhando como atriz naquele lugar e ver tantos profissionais tendo a sua função respeitada, assim, sabe? E desenvolvida de uma forma ideal, digamos assim. Estar num set onde todo mundo está fazendo aquele trabalho realmente como um trabalho, entendeu? Sim, total. E não como muita gente vê, às vezes, o trabalho de alguém que está na internet, que acha que é uma brincadeira, uma grande brincadeira, que você está só sendo muito espontâneo e isso é muito natural, muito fácil de fazer, entendeu? Tipo, Não é. naquele espaço você entende que as pessoas todas ao seu redor, todas elas entendem que aquele trabalho é difícil de fazer. Então, eu acho que a maior gratificação, acho que está nesse lugar. Entendeu? Você sentiu medo? Porque, assim, quando você... A gente que cria conteúdo e tal, a gente sempre passa por validação o tempo inteiro, né?
eu tô fazendo uma entrevista com você, as pessoas que te acompanham vão me assistir, vão me validar ou não, vão tipo, ele tá entrevistando direito, não tá? Você sempre está nessa validação e às vezes você precisa bater muito para ser validado, né? Quando você chegou no Netflix, na série, obviamente que você já fez muitas coisas para ser validado, para chegar ali. Mas você ficou com medo de crítica? Você ficou... Essas críticas... Eu não sei como foi a crítica, mas tipo, eu assisti e eu achei massa. Então, assim, eu vejo que tem produção, você vê que tem um trabalho muito delicado ali. Sim. Mas você sentiu medo da recepção desse trabalho por você ser a protagonista? Muito. Muito, mas assim... Horrores, né? Muito. Especialmente porque é completamente diferente do tipo de conteúdo que eu roteirizo. Sim. Então, eu sempre tenho que estar explicando para as pessoas que eu não sou roteirista daquela série e que eu sou atriz também. Eu sou roteirista, eu sou atriz. Então, tipo assim, eu tive uma oportunidade, enquanto atriz, muito legal de literalmente ser a narrativa central de um trabalho enorme, assim. De eu representar essa narrativa central. Então, para mim, era maravilhoso. Só que eu sei que eu tenho um público, uma audiência nas redes, que é essa audiência que está mais à vontade de trocar comigo e tal, não sei o quê, que está acostumada com outro tipo de conteúdo. E esse é um conteúdo super jovem, o da série, né? Sim. É um conteúdo jovem, Gen Z, essas coisas Gen e tal. Z. Então, tipo assim, eu estava muito apreensiva de como as pessoas iam receber, se elas iam relacionar comigo ou não, se elas iam confundir a personagem comigo ou não, porque a personagem literalmente não tem nada a ver comigo. E muita gente chega e fica falando assim, não, mas você é a Marcela e tudo mais. Gente, a primeira coisa que a Marcela faz no início da série é desistir da faculdade. Eu tenho muito evidenciada a narrativa da minha educação e como ela foi transformadora na minha vida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a Marcela é uma personagem que odeia a educação e que nunca estudaria. Não. Ela só estava num negócio que não tinha nada a ver com ela. Ponto. Só que eu, conhecendo a minha audiência, eu tinha medo de como as pessoas iam relacionar isso comigo e dizer, nossa, como é que tu fez uma personagem que desiste da faculdade? E, sabe? E das pessoas não conseguirem entender que eu estava fazendo trabalho de atriz. Não separar uma coisa da outra, né? Exatamente. E entender também que, às vezes, o público é muito mais amplo do que o que eu estava fazendo para as minhas redes. Assim, então, eu tinha muito medo disso, tinha medo de como as pessoas iam receber a minha performance, porque os diretores, o criador da série, o JP Horta, né, ele adaptou a narrativa da personagem ao meu sotaque, basicamente. Porque é aquela coisa, eu não fui chamada para fazer a Marcelle. Eu fiz uma série de testes que várias atrizes completamente diferentes fizeram. Quando eles decidiram que eu ia interpretar a Marcelle... Ele deixou. Ele decidiu manter o meu sotaque, porque ele entendeu que eu ficaria mais à vontade num primeiro trabalho de comédia. Sendo mais perto da sua realidade, né? Exatamente. Porque é isso, quando você está fazendo um trabalho de prosódia, que é essa mudança do sotaque e tudo mais, às vezes você fica tão vinculado mentalmente a acertar o sotaque naquela fala, que você não tem tanta liberdade humorística, assim, para criar algumas coisas. Fica travado, né? Exatamente. Então, para o meu primeiro grande trabalho audiovisual, ele decidiu que eu mantivesse, e aí ele adaptou a história da personagem para o fato de que a família morou em Recife, eu era a filha mais velha, então fui criada em Recife, por isso eu falo assim, por isso que a Mel Maia não falava, assim, porque ela é a filha mais nova que já nasceu no Rio de Janeiro. Então, eu tinha muita apreensão de como as pessoas iam receber a minha performance no meio de vários atores que não falavam como eu. Porque a gente tinha outros atores do Nordeste, a Tia Má, por exemplo, né? Baiana e tal. Só que ainda assim eu sentia que destoava em algum sentido de como as outras pessoas falavam. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, será que o público vai achar isso legal? Será que o público vai me criticar por causa disso? Como é que vai ser, entendeu? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava feliz demais em criar algumas coisas que eu acho que a Marcelle só teria se ela fosse realmente alguém criado em Pernambuco. Assim. Perfeito. Então, eu tive muita apreensão. Tanto é que, quando as críticas começaram a sair, elas foram, em maior parte, muito positivas. Que bom. Foi assim, Foi. Eita, como eu fiquei feliz. Tá entregue. Eu não consegui, na verdade, nem ficar feliz. Aliviada. Assim, eu só fiquei. Foi só alívio, assim, real, porque eu tava esperando tanta coisa ruim, meu amigo. Tipo assim, eu tava muito feliz fazendo, tava realizada. Caramba, um set. Quantos atores legais, meus diretores são maravilhosos. Eu tô no tipo Netflix assim, mesmo, e é isso aí. Era tudo massa e tal, mas eu tava com muito medo de como as pessoas iam receber a minha performance e a minha atuação também. Mas o saldo foi positivo. Foi super positivo, assim. Ainda rola uma ou outra comparação da Marcelle comigo, mas eu acho que conforme eu tô
me mostrando mais para esse novo público que eu ganhei pós-série, as pessoas estão entendendo as nuances da Marcela e Yasmin, assim. Sim. Então, muita gente que me conheceu na primeira semana de série, que a série ficou quase uma semana no top 1 do Brasil, né? Foda. Como a mais vista. Então, nessa primeira semana, muita gente que começou a me seguir começou a falar, nossa, você é igual a ela e tal, não sei o quê. Literalmente porque o sotaque é igual. Muito ligado? por causa disso, E porque eu sou a atriz que faz. Então, é meu assim, rosto mesmo. é parecido, né? Pior que é. Mas, no geral, assim, as pessoas estão começando a entender as nuances e tal. E que não necessariamente porque a Marcela queria trabalhar com internet, porque eu trabalho também com internet, isso não significa que a gente é igual, então, né? Não, e é só dar tempo. As pessoas te conheceram pela série. Dá tempo, que vai ver o teu outro lado Sim. lá e vai misturando, né?